Bom, então vamos dar continuidade, turminha. Agora nós teremos aula de matemática sobre dobro e triplo. E nós vamos realizar a atividade 51 do nosso livro. Vamos continuar, então. Muitas vezes ouvimos as pessoas falarem palavras como dobrar ou triplicar uma quantidade. Mas o que as palavras dobro e triplo significam? Vocês sabem o significado delas? Lucas tem uma caixa com 6 lápis de cor e Juliana tem o dobro. Marcelo tem o triplo de lápis que Lucas tem. Quantos lápis de cor Juliana tem? E Marcelo, quantos lápis de cor ele tem? Bom, então nós vimos aí que o Lucas tem 6 lápis, a Juliana tem o dobro e o Marcelo tem o triplo. Para saber quanto é o dobro de um número, basta multiplicar esse número por 2, ou somar ele 2 vezes. E para saber quanto é o triplo, basta multiplicar esse número por 3, ou somar ele 3 vezes. Então, nós vamos ver agora o resultado de como ficaria. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Então, dobro significa 2 vezes e triplo significa 3 vezes. Não podem esquecer isso, hein? Então, o resultado aí. A Juliana tem o dobro. Então, a Juliana tem 6 vezes 2, que é igual a 12. Ou 6 mais 6, que também é igual a 12. Aqui na multiplicação só está simplificado. Marcelo tem o triplo. Então, Marcelo tem 6 vezes 3, que é igual a 18. Ou 6 mais 6 mais 6, que também é igual a 18. Certo, turminha? Bem tranquilo, né? Então, dobro 2 vezes, triplo 3 vezes. Aí, na página 142, está dizendo assim: Caio, Igor e Bruno são primos. Veja o que Caio está dizendo. Sou Caio e tenho 9 anos. Meu primo Igor tem o dobro da minha idade, mas tem o triplo da idade de Bruno, que tem 6 anos. Observe que Caio usou as palavras dobro e triplo. Veja o significado delas. Dobro significa 2 vezes, ou somar esse número 2 vezes. E o triplo significa 3 vezes, que é o mesmo também que somar o número 3 vezes. Então, temos idade de Caio, 9 anos. Idade de Igor, o dobro de 9 é 18. Pois 2 vezes 9 é igual a 18. Se eu somasse 9 mais 9, o resultado também seria 18. Idade de Igor. Olha lá. Triplo de 6 anos, ou seja, 18 anos, pois 3 vezes 6 é igual a 18. Aqui tá falando a idade de Igor em relação à de Bruno, tá bom? Então, também é 18, só que aqui nós descobrimos o triplo. Então, 3 vezes 6 é igual a 18, mas é o mesmo que eu somar 6 3 vezes, certo? Então, vocês viram aí que dobro significa 2 vezes e triplo 3 vezes. Agora, vocês vão realizar algumas atividades da página 143. Observe a cena com atenção e depois responda ao que se pede. Preciso do dobro dessa quantidade de ovos. Então, ela precisa do dobro aí, a cozinheira. Letra A. Quantos ovos há na cartela? Então, vocês vão contar quantos ovos tem na cartela. Letra B. Qual é o dobro de 6? Vocês terão que identificar o dobro do número 6. Significa 2 vezes ou mesmo que somar 6 mais 6. Calcule escrevendo uma multiplicação. Se vocês realizarem a soma, realizem uma outra folha, só que aqui no livro vocês colocam somente a multiplicação, tá? Porque o livro tá pedindo isso. Letra C. De quantos ovos a cozinheira precisa? Bom, se ela precisava do dobro, então quanto que ela precisa? Vocês vão colocar aí. Bem tranquilas as atividades. Número 2. Complete adequadamente as frases a seguir.
Um cavalo tem 4 patas, 2 cavalos têm tantas patas. Em uma das mãos há 5 dedos, em 2 mãos há tantos dedos. Uma semana tem 7 dias, 3 semanas tem tantos dias. Uma motocicleta tem 2 rodas, em 3 motocicletas há tantas rodas. O que vocês farão aí? O próprio exercício já está dando dica. Quando ele fala 2, ele está se referindo ao dobro. Quando ele fala 3, ele está se referindo ao triplo, certo? Então, vocês vão descobrir aí o que está pedindo. Na página 144, nós temos um exercício muito parecido com o que nós realizamos naquela atividade da tabela do 2 e do 3. Escreva na cartela os números pares de 2 a 18, somente os pares, em qualquer ordem. Depois o professor vai dizer alguns números e você deverá riscar na sua cartela o dobro do número dito. Quem completar primeiro uma coluna, uma linha ou uma diagonal, grita bingo e vence o jogo. Lembra que a tia Najara realizou essa outra atividade? Passou, na verdade, essa outra atividade, pois vocês realizaram com os responsáveis. E, mais uma vez, os responsáveis vão auxiliar vocês nessa atividade. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar os números pares de 2 a 18, preenchendo aí a cartela. Por exemplo, vocês vão brincar com o pai e a mãe vai ditar para vocês. Então, a mãe de vocês vai falar um número. Por exemplo, ela vai ditar o número 2. Mas vocês não vão riscar o número 2 na cartela de vocês. Vocês vão riscar o dobro desse número, certo? Então, qual que é o dobro de 2? O dobro de 2 é 4. Se vocês tiverem o número 4, vocês vão riscar aí. Certo, turminha? É bem tranquila essa atividade. Vocês já fizeram uma parecida anteriormente. Anteriormente, né? Não, né? Na última aula que a tia Najara deu sobre matemática. Aí embaixo a gente tem alguns exercícios propostos para vocês. Número 4. Gabriela observou que tinha 2 balas guardadas no seu estojo. Sua amiga Lívia tinha o dobro do triplo dessa quantidade. Então, o número que indica quantas balas Lívia tinha é... Olha o que está dizendo. Que a Gabriela tinha 2 balas e a Lívia tinha o dobro do triplo. Olha bem, hein? Vocês vão pensar aí, é um desafio essa atividade. E vão marcar somente uma resposta. Número 5. Pense com atenção e complete corretamente cada frase com a palavra dobro ou com a palavra triplo. Então, tem várias frases aí. Vocês vão identificar o resultado e ver se nós estamos falando sobre o dobro ou triplo. Exemplo, a letra A. O de 7 é 14. Então, vamos pensar. Se fosse o dobro de 7, será que a resposta seria 14? Se o dobro for 14, vocês vão escrever aí, dobro. Se for o triplo, vocês escrevem triplo, certo? Bem tranquila a atividade. Dá para vocês fazerem aí direitinho, combinado? Se tiver alguma dúvida, fala com a tia Najara. Eu desejo, então, para vocês bons estudos. Amanhã a gente tem mais um pouquinho de atividades. Depois vocês vão ter aí 2 dias para descansar, né? Que é o final de semana. Então, vamos aproveitar para realizar essas atividades agora, hein? Bom, então, tchau, tchau, turminha, e até amanhã.